Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que prazer estarmos juntos mais uma noite de domingo para juntos celebrarmos o culto da família. Eu, pastor Marlon Anderson, da Assembleia de Deus Ministério Tiradentes, aqui na cidade de Dores de Campos, Minas Gerais. Que Deus te abençoe, que prazer estar com você nessa noite, Vamos agradecer a Deus por mais este lindo dia, agradecer a Deus por tudo, agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará, e o mais importante, agradecer a Deus é querer louvá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, não é verdade? E isso nós estamos aqui reunidos para fazer de todo o nosso coração. Que bênção, Os irmãos estão entrando para cultuar o nosso Deus juntos, então nós vamos agora orar, curvar a nossa cabeça, orarmos, invocarmos a doce presença do Espírito Santo e pedir a Ele que receba o louvor que nós iremos prestar, pedir a Ele que Ele possa escutar as nossas orações e que Ele possa também falar conosco através da palavra, amém? Porque é a palavra que nos sustenta, que nos mantém de pés, é a palavra que mantém a vida do cristão firme, inabalável nas promessas de Cristo. Então nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro da nossa casa agora é uma igreja, na verdade. O Senhor Ele está presente com cada um de nós, amém? Querido Deus, amado Pai, soberano Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos Te dar graças, glorificar e exaltar o Teu nome, Te bendizer, Te exaltar, e Te pedimos a Deus que o Senhor receba os louvores, o louvor que nós iremos prestar a Ti. Queremos pedir também para que o Senhor possa escutar, ó Deus, e dar vitória, Senhor, e atender as nossas orações. Oramos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, por cada um, Senhor. Ó Deus, que no dia de hoje possa estar passando por algum tipo de dor, de luta, alguma doença, Senhor. Pessoas que estão sendo acometidas pela Covid-19, como é o caso do pastor Alexandre Cris, da Igreja Brasil para Cristo. Temos orado pela vida dele, pela recuperação dele, e graças a Deus ele tem melhorado a cada dia. Ó Deus, eu quero também orar, Senhor, por cada família que nesse momento se encontra desempregada. Eu quero orar por cada pessoa, Pai, que possa estar passando pela doença da depressão. Meu Deus, enfim, eu apresento, Senhor, cada vida a Ti. Toma nas Tuas mãos cada família, cada pessoa. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, pais, mães que possam estar enfermos, enfermas, filhos, ó Deus, cônjuges, familiares, amigos, conhecidos que possam estar enfermos. Toma nas Tuas mãos, faz uma obra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos e precisamos Te ouvir nessa noite e Te damos total liberdade para que o Senhor, ó Deus, fale conosco. E desde já, humildemente, eu curvo minha cabeça diante da Tua glória, da Tua soberania, da Tua majestade, Senhor, e Te peço para que o Senhor use a minha humilde vida, Pai, como um vaso nas Tuas mãos para anunciar a Tua palavra perfeita, santa. Ó Deus, a Tua palavra imaculada, infalível. Em nome de Jesus, repreende todo mal. Ó Deus, repreende todo impedimento que se levanta contra a vida dos irmãos, Pai, para que não cultue ao Senhor. Meu Deus, abençoa cada igreja, Senhor. Cada homem e mulher de Deus que neste momento está orando, abrindo ou no meio, ou encerrando um culto, Pai. Enfim, cada igreja que tem pregado a Tua palavra, em espírito, em verdade, toma nas Tuas mãos. Aquelas que estão, ó Deus, fora da Tua palavra, não julgo, apenas oro intercedendo para que elas se fixem na Tua palavra, saiam da apostasia e entrem na Tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, para que assim o Teu Evangelho seja pregado genuinamente em todo mundo, Pai, em nome de Jesus, e assim nós aguardarmos ansiosamente a Tua gloriosa volta. Abençoa, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada vida, cada família. Enche cada um com a Tua glória, com o Teu fogo santo e nos purifica de todo mal, Pai, em nome
de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Chegou a hora maravilhosa, irmãos, a hora também, a oração é a hora maravilhosa. O que segue agora é que é o momento do louvor. Que momento maravilhoso também. Então nós vamos louvar a Deus, nós vamos bendizer ao Senhor, nós vamos adorá-lo, engrandecê-lo, porque só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de receber glórias, louvores, adoração. Amém? Louvemos a Deus.
Que bênção, né, irmãos? Que louvor lindo, profundo, né? Nos leva a adorar a Deus e me ama essa frase, né? De que nada vai me separar do teu amor, né? O apóstolo Paulo, aliás, ele disse isso, né? Uma frase bíblica, um versículo bíblico, Romanos 8, né? Versículo 35, mais ou menos por ali, onde Paulo fala, né? O que me separará do amor de Cristo? Olha que bacana, né? O que pode nos separar do amor de Cristo? Tem alguma coisa? Se tiver, é melhor que nos separemos dessa coisa, amém? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, queridos irmãos, eu orei muito, eu pedi muito a Deus esse final de semana, né, para que Ele falasse comigo, para que Ele me desse uma palavra, né? Eu me recusei, né, e sempre me recuso a pregar de mim, né, por ler a palavra, por conhecer uma boa parte da Bíblia Sagrada. Eu não aceito, né, eu pregar de mim e não buscar em Deus, né, porque eu sou servo. O servo, ele faz aquilo que o seu Senhor, né, lhe pede, e eu faço aquilo que o nosso Deus me pede. Então eu tenho esse compromisso de, ao trazer uma mensagem, ela veio do Senhor para a nossa vida, amém? Nossa, porque o Senhor está falando com você e comigo também, não é? Que coisa maravilhosa. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Lucas, no capítulo de número 14. Nós vamos fazer uma leitura maior hoje, tá? Eu gosto às vezes de ler um versículo, né? Uma pregação baseada num versículo, né? Uma pregação... Um versículo, ele às vezes fala tanto com a gente, né? E Deus me dá. E tem vezes que Deus me dá um texto, né? E ali aquele sermão expositivo vem e abençoa a vida da gente, né? Então, Lucas capítulo 14, no versículo de número 25, louvado seja o nome de Jesus, que nos diz assim, irmãos, né? Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir, ou em algumas traduções, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, né? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem se presta para a terra, nem para o montouro. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, irmãos, o Senhor falou muito comigo nesse texto hoje, embora nós poderíamos pregar, né, sobre esses 10 versículos, né, que aqui nós teríamos muita coisa boa para extrairmos, né? Então, cada versículo aqui te passa mensagens maravilhosas, né? Mas a palavra de Deus, ela vem num tema, ela vem de uma maneira organizada e Deus tem um foco. Deus não perde foco nunca, né, irmãos? Ela é de maneira organizada e o que Deus quer chamar, né, a atenção nossa nessa noite, destacar para nós nessa noite, é que o primeiro eu quero falar o título da mensagem, né? Andemos com Deus. Mas, pastor Marlon, na leitura desses versículos, não falou andemos com Deus, mas espera que eu vou te mostrar que esse texto, sim, ele fala sobre essa temática.
Então o Senhor Jesus, ele nos deixou essa rica parábola. Eu amo a linguagem parabólica, né? E aqui ele fala que uma grande multidão estava com ele e tal, e Jesus estava falando que quem quer vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, irmãos, e também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, né? Então Jesus está falando de pessoas que vieram para segui-lo. Olha que interessante isso. E aqui eu faço a minha primeira entrega da revelação de Deus para a sua vida, né? Pessoas que chegaram até Deus. A Bíblia mostra, por exemplo, né, aquele jovem rico que nós conhecemos, né, uma passagem muito bem conhecida de todos os cristãos, né? Havia um jovem rico, né, e diz a Bíblia que esse jovem ele chegou até Jesus e falou: Jesus, olha, eu respeito muito a tua palavra, eu respeito muito, né, tenho muita fé em Deus, eu creio no Senhor e eu quero te seguir. E é interessante que Jesus ele fala: aquele que não negar a sua própria vida não pode ser meu discípulo, aquele que vem a mim, né? Então Jesus está mostrando, né, que esse jovem foi, por exemplo, até ele, né, e querendo segui-lo, querendo ter uma intimidade, uma comunhão com Cristo, né? Bacana o que esse jovem fez, né? Não é lindo isso, a pessoa ir até Cristo e se render aos seus pés. Um dia eu fui para Cristo e me entreguei aos seus pés. Um dia você que está me ouvindo foi até o Senhor e você também se prostrou, né, ao Senhor, não diante, né, de um Deus, né, feito por mãos humanas, mas nós nos prostramos espiritualmente em reverência a Deus, ao Deus vivo, invisível agora para nós, por causa desse corpo pecaminoso, mais real do que eu e você, né? Então nós nos prostramos e desejamos seguir a Cristo, e Cristo acha isso maravilhoso, e o homem tem que fazer isso, mas nós temos que fazer e entregar tudo que temos e tudo que somos. Olha que interessante. E fazer entrega, não reter nada para Deus, irmãos. Olha que lindo. E aquele jovem, por ser rico, imaginamos que ele tivesse uma vida muito bem, né? Regalada de prazeres, ele curtia a vida, né? Como se diz no mundo, adoidado, né? Ele tinha uma vida de curtição, um jovem rico, imagina, né? Então, este jovem viu que a vida dele, a riqueza dele, que a vida que ele levava, não estava trazendo a devida felicidade. Ele amou a Cristo, ele ouviu falar de Jesus, amou o Senhor, desejou ser discípulo, seguidor de Cristo. Mas é interessante que Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus olha para ele e eu venho falar para você, que Jesus olha para mim e para você. Não adianta nós escondermos o que somos, né? Do pastor, da pastora, do missionário, da missionária, né? Do mundo, nós despistarmos como camaleões e camaleoas, né? Porque Deus ele esquadrinha o coração do homem, Deus nos sonda, Deus nos conhece não apenas por fora, né? Mas Deus nos vê por dentro. A Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, Deus enxerga o mais íntimo, o mais profundo, que é a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso psique, as nossas volições. Então Deus conhece e esquadrinha cada uma delas. E Jesus só perguntou para aquele jovem porque Jesus viu que ele amava assim a palavra, que ele tinha uma vida até legal, que ele estava disposto, né, que ele tinha amor a Deus, que ele teve fé no Senhor Jesus, mas Jesus olhou para ele e viu quem era o altar da vida dele, quem era o primeiro lugar na vida daquele rapaz, que era o dinheiro, né? E Jesus logo disse: olha, você vai pegar tudo que você tem, dá para os pobres, divide lá, né? Enfim, e me segue. Tira esse Deus da sua vida. Aquele jovem parou, pensou em tudo que tinha. Imagino eu um jovem desse nos dias de hoje, né? Com seus carros, com sua fama, com sua glória, enfim. Ele tinha muita coisa. E aí ele pesou tudo que ele tinha de bom, que gera prazer. Irmãos, nós somos movidos por prazeres. Sabia disso? Nós comemos demais, a gula. Por que nós comemos demais? Porque o ato de comer libera substâncias, hormônios no nosso cérebro que dão prazer, dão sensação de prazer, né? Nós amamos alguém, né? Porque aquele amor
traz para nós uma sensação de prazer, há uma liberação desses hormônios, dessa endorfina que nos causa prazer, não é verdade? Quando em específico, quando o marido beija a sua esposa, a esposa beija o seu marido, eles sentem prazer nesse beijo amoroso. Quando a gente abraça e beija um familiar que a gente ama, um filho, a gente sente um prazer muito grande. Por isso a gente quer fazer isso sempre, sempre, porque nosso cérebro, ele é dependente de prazeres. Olha que interessante isso. E Jesus, ele mediu quem era o maior prazer na vida daquele jovem. Aquele jovem rico tinha como maior prazer na vida dele, não era o Senhor Jesus. Jesus era o segundo lugar. E por isso até no próximo texto, no próprio texto, irmãos, a Bíblia fala aqui, dessa leitura que eu fiz, que aquele que não abrir mão de tudo que tem por amor ao Senhor Jesus, não tomar a sua cruz, não é digno dele. Ou seja, abre mão, larga tudo que você tem por amor a Cristo. Amém? Então aquele jovem pensou, parou e viu que gerava, o que dava mais prazer para sua alma. E infelizmente não era Jesus. Porque a Bíblia nos fala que aquele jovem não seguiu Jesus. Então Jesus, ele gostava de Jesus, mas não basta que nós gostemos de Jesus, que nós tenhamos uma paixão por Cristo, que nós nos simpatizemos com Cristo. Não, isso não basta. É preciso haver um amor ágape, meu para com o Senhor, teu para com o Senhor. Um amor que não está ligado a Ele por interesses, mas Cristo tem que ser primeiríssimo lugar para nós. Amém, irmãos? Então, se Cristo não é o primeiro lugar para nós, Ele sabe disso. E, infelizmente, nós não iremos passar a eternidade com Ele. E aquele jovem fez a escolha. Então aquele jovem não andou com Deus, ele preferiu andar segundo os seus próprios caminhos, segundo os seus desejos maiores, segundo suas volições. Cristo não era a prioridade, por isso ele não conseguiu andar com Deus. Agora que interessante, irmãos, continuando aqui, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo, pois qual de vós, aí já entra uma outra parte, Antes desta parte, eu quero alertar também os irmãos, uma pessoa que também teve uma experiência com Deus, mas ficou meio mal acabada. Mas isso eu vou ler o versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então aqui Jesus está falando o seguinte, eu vou traduzir na vida de uma pessoa. Teve um homem na Bíblia, o primeiro homem, ou seja, ele mesmo, Adão, lá do livro de Gênesis, que o Senhor o criou, não é verdade? Foi a obra-prima de sua criação, o primeiro homem, criado perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, não havia em Adão pecado algum, E a Bíblia fala que não foi Adão que andava com Deus. Você já parou para perceber isso? Leia lá para você ver. Não foi Adão que andava com Deus, mas Deus é que vinha ter com Adão. Era Deus que andava com Adão. E o pastor Marlon, não entendi por quê. Por quê? Porque Adão estava destituído de pecado. Então, sabe o que eu estou querendo dizer para você, cristão? Sabe o que eu estou querendo dizer para você, irmão e irmã? Olha só, quanto mais longe do pecado nós estivermos, mais Deus se aproximará de nós. Quanto mais longe do pecado, mais próximo de Deus nós estaremos, porque Ele se aproximará de nós. Deus é santo. Abacuque 1,13 nos fala que Deus vira os seus olhos para o pecado. Então, às vezes, nós não estamos nem mais sentindo a presença de Deus. Às vezes, nós não conseguimos, de repente, nem ter um arrepio da presença de Deus e a gente pensa, Deus nos abandonou. Não, Deus nos abandonou, não foi a gente. É porque nós estamos escolhendo o pecado. E quando a gente escolhe o pecado, Deus vira a cara, porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é kadosh, Ele é eterno. E Ele não se mistura com trevas. Ele não se mistura com o que é errado e com o que é pecaminoso. Deus é reto, é justo. E amados irmãos, olha que tremendo.
pela ausência do pecado, era Deus que andava com Adão. Ei, eu estou te chamando, te alertando, porque essa palavra está servindo de alerta para mim, meu amado irmão e minha amada irmã. Vamos largar mão do pecado, para que assim nós podemos ter a presença de Deus como companhia. Ah, xaramanui calamachérias. Quando nós largamos mão do pecado, Deus entra na nossa vida. Quando nós largamos mão do pecado, Deus se torna o meu melhor amigo, meu melhor companheiro, meu melhor amigo de caminhada. Deus se torna amigo íntimo meu e teu. Olha que lindo isso. Mas pastor, não tem nada a ver com o versículo que o senhor leu. Você que não prestou atenção ao que o Espírito Santo está querendo dizer. Ele diz que aquela pessoa que começar uma obra, a edificar uma torre, a construir uma casa, ele tem que primeiro somar os gastos, não é verdade? Ele tem que ver quanto que vai ficar mais ou menos, fazer um orçamento, uma cotação de tudo. Sabe por quê? Porque se ele começa aquela obra, faz o alicerce, levanta as paredes, mas não bate a laje, olha o que vai acontecer, a obra vai ficar inacabada. Ele começou bem, ele permaneceu por um tempo bem, mas ele não terminou aquela obra. Você já entendeu? Porque eu estou vendo irmãos, né, glorificando a Deus aí, mandando, curtindo like, mandando coração. Sabe o que Deus está falando? O importante não é começar bem. Adão começou bem com Deus. Eita, Deus que fala. Adão começou bem. Adão começou de uma maneira maravilhosa, tendo a presença de Deus na sua vida. Adão começou de uma maneira que ninguém nunca começou. Ele começou com nenhuma dívida, com nenhum pecado. Mas Adão não deu ouvidos ao que Deus deu de orientação. Adão preferiu escutar a voz da serpente. Eu já falei isso em alguns cultos aqui para trás, né? Adão ouviu o diabo e não ouviu Deus. E com isso a presença de Deus saiu da vida de Adão. Perca tudo nessa vida, irmãos. Ramandai Axédias. Mas não perca a presença de Deus. Perca tudo. Perca dinheiro, perca familiar, perca roupa, perca casa, perca carro, perca emprego. Mas não perca a presença de Deus. Não perde não. Porque se nós perdemos a presença de Deus, irmãos, o prejuízo é irreparável. Aí, meu irmão, nada vai suprir aquela perda. A perda de Deus na nossa vida é irreparável, nada substitui, nada pode entrar no lugar, porque o lugar de Deus é único. Aliás, Ele é quem cria, que ocupa todos os lugares. Então, meu irmão, Adão não vigiou. Adão começou a sua vida com Deus, seguindo Deus, mas no meio do caminho ele se perdeu, então ele não somou os gastos. E sabe o que aconteceu com Adão? Ele não estava disposto a pagar o preço. Tem gente que fala assim, pastor, a gente não paga preço, não, quem pagou o preço foi Jesus. Claro que é verdade, quem pagou o preço por nosso resgate foi Jesus. Mas nós temos também coisas para fazer, não é verdade, irmãos? Nós temos coisas para negar, e eu já li isso aqui nesse texto hoje. Aquele que não negar a sua própria vida, está no versículo 26, na parte C, né? Ainda aquele que não negar a sua própria vida não pode ser meu discípulo. No versículo 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, olha só, largar a cruz, irmão. Largar a cruz, na verdade, não é abandonar Cristo, não. Pelo contrário, é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer carregar com a gente, é aquele pecadinho de estimação, é aquele comportamento que a gente não está percebendo. Ou então a falta de um comportamento que a gente também não está se percebendo, aquilo que está fazendo falta na nossa vida. Meu irmão, largar a cruz é largar a prostituição, a traição, a cachaça, a cerveja, é largar os bailes, largar a fornicação, é largar aquilo que alimenta a carne. Largar, negar a sua própria vida, é isso que Jesus está falando. Então há um preço sim para nós pagarmos, porque isso gera, gera luta em nós largarmos o pecado, porque o pecado traz prazer, e eu já falei no prazer hoje. Se alguém aí falar comigo, não pastor, eu não tenho prazer de pecar não, então você tem problema mental, não é verdade? Pecado, irmãos, o pecado ele traz prazer sim, o pecado ele traz sim, no início um prazer. Quando Sansão desobedecia a Deus e foi lá e tocou naquela carcaça morta, porque tinha mel lá, ele só fez isso porque o mel é doce, irmãos. No começo, o pecado ele é doce, mas ele é doce no começo, mas depois ele amarga como fel. Isso é até um chavão, mas ele vem bem
aqui na ocasião. Então, meus irmãos, nós precisamos pagar o preço, somar. Quando a gente aceita Jesus, eu estou falando isso também hoje, quando eu começo a minha caminhada com Jesus, quando eu começo a fazer o projeto, a fazer a planta e jogar as estacas ao chão, cavar as valetas para fazer o alicerce, não tem volta mais. Não posso parar. Se eu dei a primeira machadada, a primeira enxadada, sei lá como é que fala, a escavadeira no chão, se eu comecei a fazer a planta, o projeto, eu não posso mais desistir. A Bíblia nos diz em Hebreus 10 que Deus não se agrada daquele que retrocede, daquele que abre mão. Quantas pessoas aceitaram a Cristo comigo? Quantas pessoas se batizaram comigo e com você? E hoje eu e você estamos firmes com Deus, mas muitas pessoas que se batizaram com a gente, que congregaram com a gente durante um tempo, hoje não servem mais a Cristo. Eles começaram o alicerce, eles começaram a tentar edificar aquela torre, mas eles largaram a construção, a revelia. Eles deixaram para lá, não se preocuparam em bater a laje, em colocar as janelas, em colocar o reboco, né? E dar o acabamento na casa para entrar para dentro dela. Eu e você, se nós largarmos Jesus, por causa da nossa carne, por causa das nossas concupiscências, por causa de alguma coisa que nós temos, se nós não abrirmos mão, nós não seremos dignos do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Seguir a Cristo é fácil? Não, não é. Porque vem luta, vem tentação, vem coisas tentando nos tirar do caminho. É ou não é verdade, irmãos? E não vem só em cima de você, não. Vem sobre mim também. Eu sou pastor, mas sou um homem como você. Eu também passo por lutas, por tentações, por provações, não vindas da parte de Deus, mas vindas da parte do inferno. Então nós não podemos deixar esta obra pela metade. Se eu sigo a Deus pela metade, eu estou errado. Metade lembra o ponto morto, lembra o morno que Deus vai vomitar. Nós iniciamos um relacionamento com Cristo. Ele é exatamente igual ao casamento. No dia que eu pedi a mão da minha esposa em casamento, eu pedi a mão dela em casamento, não foi para ficar com ela 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu pedi a mão dela em casamento, né, até que eu ou ela possamos partir, ou nós dois juntos, até que a morte nos separe. Ou então nós estaremos vivos e a trombeta soará, aleluias. Eu pedi a mão dela em casamento, porque o casamento é indissolúvel, cristão. Ei, crente, hoje em dia tem muito cristão aí, dando mau testemunho, casa hoje, descasa, fica com outro, e pior, quando ainda fala que é Deus que está preparando um varão, uma varoa, né? Misericórdia, adultério é pecado, né? Abandonar um casamento é pecado, Deus não se agrada disso. É algo indissolúvel, porque é começar uma edificação e não terminar também. Assim como o nosso relacionamento com Cristo, ele começou e aí não vai ter fim. Ele começou, mas nós vamos terminar a torre e entrar para dentro dela. E sabe quem é essa casa? Essa casa é Cristo, porque nós iremos entrar para dentro da casa dele, nós iremos morar com ele, mas não é aqui, é na Nova Jerusalém, amém? Na cidade santa, na cidade gloriosa, aleluias, onde não há morte, nem pranto, nem dor de espécie alguma, oh glória! E Adão desperdiçou isso, Adão desperdiçou, Deus andou com ele e ele jogou fora o que esse relacionamento com Deus, por causa da desobediência, por causa da tentação para comer o fruto ao qual Deus pediu para que não comesse. Amados irmãos, vamos estar atentos, porque o diabo quer roubar a nossa bênção por coisas pequenas às vezes. Às vezes o diabo não quer colocar coisa grande para a gente cair, não. O diabo quer colocar coisa pequena para a gente cair. E às vezes por causa de coisa pequena, a gente perde a presença de Deus. Amém? Irmãos, continuando a palavra, ele fala aqui, se a pessoa não acaba, outros vão ver e vão escarnecer dele. Sabe o que é isso? É o mundo das trevas. Quando a gente começa com Deus, tem uma aliança com Deus, a Bíblia diz que Deus fica ao nosso redor, nos guardando. E a gente está lá, está orando, expulsando demônio, repreendendo demônio. Pega ele, Jesus, né? Ora, e repreende, expulsa, e nós estamos ali em comunhão com Deus. Mas quando alguma coisa consegue nos tirar da presença de Deus, quando alguma coisa consegue nos afastar da presença de Deus,
agora vai ser escarnecido, vai ser humilhado. Quem sai da presença de Deus não é praga, pelo amor de Deus, entenda o que o pastor Marco está pregando. Não estou desejando, não estou praguejando ninguém, eu só estou lendo e te alertando. Quando alguém se desvia da presença de Deus, quando alguém abandona a fidelidade a Deus, irmãos, o diabo vai escarnecer daquele crente. Olha quando Paulo estava libertando aquela mulher lá possuída por um espírito de adivinhação. O que aconteceu? O diabo obedeceu. Aí o povo viu, achou bonito e foi repreender demônio também. Opa! Esse nome de Jesus tem poder. Quando eles foram usar o nome de Jesus para repreender o diabo falou o quê? Eu conheço Paulo, Pedro, os apóstolos, mas vocês quem são? Porrada neles. Eles não construíram nem sequer o alicerce. E já quer ter aliança com Deus? Vai ser envergonhado, vai ser escarnecido. Ramandarabachébias. Então, irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Eu não posso deixar a obra de Deus. Eu não posso me desviar, irmãos. Não faça isso, irmãos. Não sei o que está acontecendo na tua vida. Aparentemente, não sei se a sua oração está sendo respondida. Tem gente que é ansioso, orou hoje, acha que Deus tem que dar a vitória hoje. Para com isso. Deus dá a vitória no tempo que Ele quer, no dia que Ele quer, no momento que Ele quer, porque Ele é Deus. E ainda se Ele não der vitória naquela oração, ainda assim eu estou com Ele, não abro mão, amém? Já preguei sobre isso também. Então, meus queridos, e ainda diz, aquele homem começou a edificar e não pôde terminar. E ele usa aqui mais um exemplo. Qual rei que tendo 10.000 soldados, antes de ir para a guerra para lutar contra 20.000 soldados, qual o rei que não toma conselhos? Deixa eu te perguntar, você tem tomado conselhos com Deus? Você tem começado o namoro seu aí jovem? Você tomou conselho com Deus? Você veio pedir o seu pastor aqui oração? Ora comigo, pastor, me ensina a orar. Os jovens hoje precisam ter dependência em Deus, irmãos, e aprender a confiar nos líderes. Pastor, ora comigo, pastor, me ensina a orar para ver se é de Deus. Amém? As pessoas hoje, os cristãos hoje, eles estão independentes. Até eu vou abrir um parênteses, porque é muito que Deus me deu, é muita revelação linda. Nós estamos praticamente na terceira geração de cristãos aqui no Brasil. Terceira. A primeira geração, irmãos, de crentes no Brasil, se reunia dentro de casa e era Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhã agradeci a Deus pelo dia, agradeci pelo café, agradeci pelo trabalho. Na hora do almoço agradeci pelo alimento, pela família, por tudo que tinha, pela saúde e tal. E voltava para o trabalho, agradecia a Deus. No serviço ganhava promoção, glória a Deus. Não ganhava, glória a Deus. Tudo que acontecia era glória a Deus. Alguém ia ligar a televisão, não liga de ser do capeta. Aqui dentro de casa é só coisa de Deus, era extremismo mesmo, era tudo de Deus. Nós largamos a nossa vida, jogamos ela fora. As irmãs nem depilavam a perna, nem cortavam o cabelo, não ligavam se estava grande, estava pequeno. Tudo era para Deus, era oração, era Bíblia, era o que o mundo chama de fanatismo, mas eles amavam a Deus e tinham temor de pecar a Deus. Se ia fazer um negócio, tomava oração, jejum, consagrava. Enquanto Deus não dava a resposta, não fazia aquele negócio. Essa é a primeira geração de cristãos no Brasil, que não perdia culto, que fazia culto em praça, que pregava de casa em casa, que pregava a Bíblia e saía pregando pela rua e não tinha medo de falar que era crente, que era cristão, que andava com a Bíblia debaixo do braço e lia a Bíblia todo dia, oração, jejum, consagração, oração no monte, oração de madrugada. A segunda geração achou essa primeira meio fanática demais. Televisão pode, vamos ligar a televisão. Não pode, não estou entrando em doutrina não. Começou a achar pesado e começou a relaxar. Tudo bem, mas essa terceira geração de crentes agora, eles querem, né, os jovens querem ir para uma igreja, né, que tem o baile funk gospel. Eles querem ir para o espiritual. Né, tem carnaval, querem ir para o espiritual. Eles querem uma igreja que tem que ter no mês de junho e julho, tem que ter a festinha de quadrilha santa, né? Santa quadrilha santa ungida. No nome de Jesus, põe as bandeirolas dentro da igreja, tem vídeo na internet.
Essa é a terceira geração, é a geração que eu e você estamos vendo. É a geração que tem o Facebook e não posta um artigo, não posta um versículo sobre Deus, mas usa o Facebook para tudo, para xingar, para brigar, para falar mal do outro, para levantar fake news, para fazer o que for. Mas o Face não pode ser usado para Deus, o Instagram não pode ser usado para Deus, o computador não pode ser usado para Deus, o carro não pode ser emprestado para levar a caixa de som para a igreja fazer culto na praça. Essa é a geração de crente que nós estamos vivendo hoje. Essa é a geração que crê que vai subir para o céu. O que Jesus disse aqui? Aquele que não negar a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Aleluia! Olha só, versículo 33. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Essa geração de hoje não pode falar de Jesus no trabalho, sabe por quê? Antiético. Claro que eu não vou para o trabalho ficar pregando lá, mas as pessoas sabem que eu sou cristão, as pessoas até me respeitam no meu trabalho, eu louvo a Deus pela minha empresa, pelos meus companheiros de trabalho, porque sempre que vamos orar por alguma coisa, me dão a honra e me respeitam como homem de Deus, como pastor, e me dão a honra para orar. Irmãos, eu não nego a Deus, não negues também a Deus. Use tudo que você tem, está escrito aqui, não é a palavra do pastor Marlon. Lucas 14, 33, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Cristo. Às vezes nós temos coisas que nós podemos renunciar, dar, investir, dividir e não fazemos. Por quê? Porque Cristo não merece, porque essa geração nossa agora é a geração do oba-oba cristão, é a geração que depende da Arca da Aliança e que fala mal da idolatria católica, é a geração que tem que se curvar diante de uma Arca da Aliança, é a geração que tem que fazer um ritual de jogar o foguete numa cruz. Um dia foi uma pessoa na nossa igreja, lá o pastor Cadu está assistindo aí, nós ficamos olhando um para a cara do outro assim, ó, o jovem falando que tinha que ir lá jogar não sei o que, bater um prego, sei lá o que tinha jogado, uma cruz com luz lá, sei lá. É tanto ritual no meio do povo de Deus hoje. É a geração de cristão hoje, que é crente dentro da igreja, mas da porta da igreja para fora, ele adultera, ele trai, ele rouba, ele fuma droga, ele embebeda, ele deseja a mulher do outro, o homem do outro, ele dá mau testemunho no trabalho. Essa geração que nós estamos vivendo, que não está negando a si mesmo e que não é capaz de achar digno investir no reino de Deus de todas as maneiras possíveis. Não invisto, não vou sair, não vou pregar, não vou pegar meu carro, não vou emprestar para buscar irmão, não vou, as coisas que eu tenho é minha e pronto, acabou. Não quero investir, é um direito seu. Mas a Bíblia, a palavra hoje está falando, andemos com Deus. Andar com Deus é investir tudo que temos. Aliás, nós não temos nada. No dia que o meu pai faleceu, mesmo graças a Deus, tendo guarda-roupa cheio de roupas, meu pai não pôde trocar a roupa simplesinha que ele estava identificado dentro de casa. O pijama que ele estava, ele não pôde trocar aquela roupa. Tiveram que colocar no meu pai. Nós não temos nada. Nós não somos nada. Nós estamos aqui. É para servir a Deus com aquilo que Ele nos emprestou. Nós estamos aqui como servos submissos a Deus. Deixa eu te pedir uma coisa. Eu assumo no Facebook. Há 4 anos atrás eu errei, tive um erro de me misturar com política publicamente. Esse ano eu não cometo o mesmo erro, porque eu pedi perdão para a igreja. Pastor, está falando isso, estou pedindo perdão publicamente. Não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma de falar que a gente erra. Esse ano não. Meu Face não vai ser emprestado para falar de política. A minha boca não vai falar de política. Eu vou continuar falando de Jesus. Amém, meu irmão? O que eu errei no passado, não vou errar de novo. E te aconselho a não entrar em debate. Começaram no Facebook já, lados, né, Paraná, aí com pouco começa a agressividade, com pouco começa as ofensas. Não participe disso. Não está em bênção quem começar a ofender o outro.
Não ofenda quem não é do teu partido, da tua crença, não, nem quem é da tua crença. No meu Face eu tenho pessoas de várias religiões, eu não ofendo nenhum deles. Se eu quiser pregar para eles, eu tenho que marcar, ir na casa deles e orar com eles, ver se eles querem que eu pregue para eles. Eu não tenho que ofender ninguém, eu não tenho que ofender pessoas, lado A, lado B, lado C. Eu tenho que parar com isso. Eu sou cristão, imitador de Jesus. Jesus não fazia isso. Amém? Não caia nas armadilhas do diabo, irmãos. Não vamos nos meter com politicagem. Não vamos ofender ninguém, irmãos. Né? Não vamos ofender pessoas. Isso não agrada a Deus. Vamos falar de Jesus. Vamos orar para que o Brasil tenha uma safra nova de prefeitos e vereadores que realmente não vão desviar dinheiro público. Como outro dia eu vi uma reportagem, uma cidade da região ABC de São Paulo, explorando, não sei nem o partido que é, graças a Deus, irmãos, eu nem soube que partido que é, nem quero saber. Então não sei se é de um lado ou do outro. O prefeito com os vereadores estavam superfaturando kit limpeza. Vinha um pacote de sabão em pó, um detergente, um sabonete, não sei o que é para todo mundo lavar a mão. Pra vocês terem uma ideia, um pacote de sabão em pó, de uma marca tradicional aí, que por R$ 2,45 você compra, não foi, missionário Leandro? Ele estava na nota fiscal lá, R$8 e não sei quanto. Ficou não sei quantos milhões. Eles estão dando mau testemunho. Então vamos orar para que quem entrar, seja de qualquer lado que for, que dê bom testemunho. Que largue esse amor pelo dinheiro e pare de lesar pessoas. Essas pessoas não têm fé em Deus, não? Será que elas não têm consciência de que roubar está nos 10 mandamentos? Isso aí eu falo. Não roube, você que é candidato, você que é candidata, seja prefeito, seja governador, seja vereador, seja o que for. Não entre para roubar. Você está sendo pago pelo povo para governar para o povo. Não põe a mão no dinheiro que é do povo. Roubar é pecado, está nos 10 mandamentos. Eu tenho certeza que a Igreja Católica fala isso, que as igrejas evangélicas falam isso, que os centros espíritas falam sobre isso, que roubar é pecado. Por que estão roubando, doutores e doutoras? Há um Deus que vê todas essas coisas, esses maus testemunhos, e vocês prestarão contas a Deus. Quantas pessoas no Brasil estão morrendo de fome? Quantas crianças não têm acesso a uma boa educação, com chance de melhorar a sua vida através do estudo? Por quê? Porque esses peixes grandes, que se acham grandes, estão pondo a mão nesse dinheiro. Meu Deus, muda essa situação do Brasil, meu Pai. Muda essa situação vergonhosa do nosso país. Então nós temos que estar atentos para não sermos coniventes com essas coisas. Amém, irmãos? Bom, outro detalhe, agora eu vou mostrar alguém que andou com Deus. Se você abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 5, e já estou terminando. A Bíblia vem falando de vários homens. A Bíblia fala de vários homens. Eu vou abrir aqui Gênesis capítulo 5. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, e viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos. E morreu. E viveu Enoque 65 anos. E gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. Agora olha isso aqui. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E de novo, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eita glória! Toma essa revelação de Deus que é profunda. Não sei se você já tinha se apercebido para isso. Todos que vieram antes de Enoque tiveram vida com Deus, bacana. Mas em nenhum deles a Bíblia fala andou com Deus, embora foram homens e mulheres de Deus, homens de Deus. Mas quando chega em Enoque, a Bíblia fala que Enoque se converteu com 65 anos de idade. Pastor, não está falando isso aqui não. Tá. Porque viveu Enoque 65 anos para gerar Matusalém. E a Bíblia fala assim, e andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém, ou seja, Enoque não andava com Deus. Enoque era velho homem,
Quem ouviu a palavra sexta-feira, aliás, irmãos, hoje tem mais irmãos. Não falte no culto virtual de sexta-feira, irmãos. Por favor, ande com Deus, não falte, irmãos. Amém? Vamos cultuar a Deus na sexta também. São apenas 2 dias por semana. Então veja, na sexta eu falei o quê? Eu falei, irmãos, na sexta-feira, né? Da importância, irmãos, de nós termos essa vida com Deus. Olha só, né? E gerou Matusalém com 65 anos. E Enoque, depois disso, andou com Deus. Né? Gerou Matusalém e andou com Deus. Eu falei sexta-feira, né? Nascer de novo. O importante é nascer de novo. Eis que faço novas todas as coisas. Amém? Então Enoque, antes da sua vida, antes de gerar Matusalém, ele não tinha vida com Deus. Ele era do mundo. Mas Enoque, então, ele não começou bem a construção da casa dele. Começou com o alicerce torto. Aquela musiquinha, havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Eita glória! É uma verdade! Havia um homenzinho torto, Enoque, mas um dia, aos 65 anos de idade, se converteu e ele procurou andar com Deus. Ele quis andar com Deus e andou de uma maneira tão íntima com Deus que os antecessores dele, a Bíblia fala, viveu tanto, viveu 800, viveu tanto. Engraçado, né? Teve um antes dele aqui, que esse Jarede, que viveu 962 anos. Quase 1000 anos, pastor Marné. Mas morreu. Morreu. Agora olha Enoque. Naquela época ele morreu novo. Nem cabelo branco tinha. 300, quantos anos, pastor? 300. Mas naquela época vivia 900. Era como viver 90. Ele morreu com 30 e poucos anos, comparado a hoje. Morreu novo demais. 300 anos, pastor? Sim, né? Morreu novo. Mas o detalhe, não morreu. A Bíblia não fala que ele morreu. O detalhe fala que ele andou com Deus. E aí, porquanto, lá no versículo 24, Deus para si o tomou. Eita glória! Quem terminar essa construção, quem aqui na vida abrir mão de tudo que eu falei hoje, né? For fiel a Deus em todas as áreas, for servo de Deus submisso, obedecer à voz do pastor, porque muitas das vezes se o pastor der conselho hoje, se eu falar com o jovem, te aconselho a não ter uma relação sexual aí antes do casamento, é sujeito o jovem dar um murro na cara do pastor. Não estou jogando indireta para ninguém não, até porque os jovens da igreja que eu pastorei me obedecem, graças a Deus. Eu estou dando exemplo, que tem pastores que se for dar conselho, o membro mete logo os 2 pés no peito dele e não aceita. Vai dar conselho para os seus filhos, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Ei, ouça, obedeça. A Bíblia fala que Deus nos deixou pastores para nos dar conselhos, irmãos. Então, quem obedece é abençoado. A obediência nos liga a Deus. A obediência é fruto de quem anda com Deus, amém? Enoque viveu pouco para a época dele, mas depois que ele converteu, que ele andou com Deus, ele andou num nível de retidão tão grande com Deus que foi o primeiro homem a não conhecer a morte. Ele não morreu, foi levado por Deus, foi arrebatado por Deus. Se eu e você agora, nós abrirmos mão do pecado e andarmos com Deus, né? Deus também nos tomará para Ele. Amém? Se você tem esperança nessa palavra, ande com Deus, tenha uma vida com Deus, escute os conselhos que esse pobre pecador, como você também, tem para te dar. Amém? Te amo em Cristo. E até sexta-feira, em nome de Jesus, não perca o culto sexta-feira, irmãos. Eu sei o público que está assistindo aqui, quantas pessoas. Vamos manter essa frequência sexta-feira, irmãos. Queira andar com Deus, porque quando a gente partir, irmãos, o pastor não vai nos livrar de nada, não. Eu vou deixar uma comparação para vocês. Haviam 3 amigos, muito agarradinhos uns com os outros. Onde um estava, o outro estava. Um dia, por uma infelicidade, cometeu um delito, né? E foi levado ao tribunal para ser julgado. E os amigos
o colocaram no carro e foram com ele. Mas na escadaria que dava acesso à sala do juiz, os amigos pararam e falaram: vai, estamos aqui. E o amigo falou assim: mas vocês não vão comigo não? Entra comigo lá dentro para vocês me ajudarem. Os amigos falaram: não podemos ir com você lá. Nós só podemos estar com você até aqui. Te trouxemos até aqui, porque até aqui nós poderíamos te trazer. Daqui para frente você segue sozinho. Assim vai ser o meu e o teu encontro com Deus. Quando nós colocarmos a mãozinha no peito e fizermos aqui, e der o último suspiro, se a gente está vivendo adultério, não vai ser para o pastor Marlon, pastor João, pastor Carlos, pastor Pedro, pastor Paulo, pastor Eduardo, pastor Santinho, que nós vamos prestar conta, não. Aí nós vamos ir sozinhos para a sala com o juiz. Se nós estamos corretos, o advogado lá dentro ele é bom e vai nos defender. Se nós estamos errados, o advogado é bom também, sabe que a gente erra e fala assim: não, eu não sou conivente com erro, não vou defender você não. Você é culpado porque eu te conheço. Então, prepare-se, irmãos, para o teu encontro com o juiz. E papai, mamãe, pastor, pastora, missionário, missionária, no máximo vai te levar até as portas ali. Dali para frente é você e Jesus. E ele não pega causa bichada. Bichada é quando está com bicho comendo feijão por dentro. Ele não pega causa onde o cliente deve no cartório. Tem culpa no cartório. Fuja das armadilhas do diabo. Fuja dessa terceira geração modista de crente que está aí. Vamos voltar ao evangelho raiz. Evangelho genuíno. Vamos voltar à nossa fidelidade a Deus. Vamos medir o nosso tempo, o que nós estamos dando para Deus e o que nós estamos dando para o mundo. Nem é para o diabo. Desperdiçando, jogando carta ao Léo assim, né? Vamos pensar nisso. Desculpa se o meu ministério é mais firme um pouquinho, mas eu prefiro ser como João Batista, né? A me comportar como outros na Bíblia, né? Que não cumpriram o seu chamado. Amém? Te amo em Cristo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém? Vamos agora orar e impetrar a bênção apostólica. E eu te desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus e a comunhão e as doces consolações com o seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e que tenhamos uma semana de paz, de proteção e de livramentos. Amém? Te amo em Cristo. Beijão no seu coração. Até sexta, em nome de Jesus.